Hoje nós estamos dando continuidade ao livro de 1 Crônicas para falar sobre ainda a genealogia que encontramos nestes primeiros capítulos deste livro. Muitas pessoas passam os olhos de forma rápida sobre estes capítulos e perdem detalhes que são muito importantes para as nossas vidas, além, obviamente, de ensinamentos da história de Israel. Hoje eu quero falar sobre o perdedor nato que foi honrado por Deus. Quero também falar sobre clame e confie na batalha e não espere nada de bandeja. No capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10, quando fala sobre os descendentes de Judá, a palavra de Deus diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vemos aqui claramente que Deus, ele tem um olhar especial para aqueles que são desprezados por todos. Na cosmovisão hebreia, Jabes era entre aspas, perdedor nato. Seu nome significava literalmente dor. Entretanto, a despeito de seu começo problemático, foi honrado por causa do seu relacionamento com Deus. Essa é uma lição muito valiosa para todos nós. Se você teve um passado de dor, fracassos e perdas, você pode decidir não permitir que isso construa a sua identidade. Haja como Jabes, invoque a Deus e peça a Ele para ser contigo. Com certeza sua identidade será formada por Ele e não pelo seu passado. Lá no capítulo 5, quando agora fala sobre os descendentes de Ruben, no versículo 1 e 2 diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. As nossas atitudes, mesmo com o perdão de Deus, têm consequências. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele perdoa um assassino, mas ele terá de pagar diante dos homens pelo seu crime. E provavelmente será preso. Ruben colheu as consequências do seu erro. Ele perdeu a autoridade sobre o seu clã e a bênção da aliança ao ter se deitado com uma concubina de Jacó. Ele maculou o leito de seu pai. Todas as vezes que tentações e propostas sedutoras que mexam com a sua carne surgirem, lembre-se que terão consequências antes de você continuar trilhando por esse caminho. No versículo 19 ao 22,
quando fala sobre a história das tribos transjordânicas, diz assim a palavra de Deus: fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Clamar a Deus e confiar nele em meio à batalha significa colocar a dependência de sua vida e a sua existência na mão de Deus. Hoje, nós enfrentamos essas mesmas batalhas, só que são as batalhas do dia a dia. E devemos, em todas elas, clamar e confiar em Deus. E para terminar, no capítulo 6, no versículo 76, quando fala sobre as cidades dos levitas, o versículo 76 nos ensina um detalhe importante, quando diz assim: e da tribo de Naftali, na Galileia, Quedes, com os seus arredores, Ramon, com os seus arredores, e Kiriataim, com os seus arredores. Quando passamos os olhos simplesmente por esses versículos, não observamos detalhes. Deus, ele deu a terra prometida, ele entregou as determinadas tribos, mas ele fala dos arredores. E o que acontecia nestes lugares? As terras, elas foram herdadas, mas tiveram que ser cultivadas e os rebanhos cuidados para produzirem e procriarem. Você precisa entender que o que Deus preparou para a sua vida, as bênçãos que tem para você, elas se cumprirão. Em Jesus, você vai herdá-las. Só que o fato de você herdar não significa que você vai cruzar os braços. O que você precisa aprender é que Deus nos ensina que Ele envia suas bênçãos, mas não devemos cruzar os braços esperando que tudo se concretize de bandeja no nosso colo. Ou seja, Ele deu a terra, mas eles tiveram que ir aos arredores para plantar, para poder cuidar dos seus rebanhos e assim multiplicar os seus bens e adquirir as abundâncias. Pense nisso com respeito à sua vida. Não cruze os braços. Tome atitude e faça a sua parte naquilo que Deus está entregando para você. Se te ajudou o devocional de hoje, não esqueça de enviar aí para os seus contatos, listas de transmissão, nas suas redes sociais e colocar no seu story. Com certeza muitas pessoas precisam ouvir estas mensagens. Deixa aí o seu like, o seu comentário também. Amanhã estaremos aqui continuando este Devocional 2024. Você é especial para Deus.